Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 16, Mateus 16, 24, que nos diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, só para quem quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá o homem dar em troca de sua alma? Pois guardem aí abertos, queridos, que nós vamos ler novamente. Mas vamos orar. Senhor amado, pedimos a Tua graça, Senhor, nesta manhã, para aprendermos, Senhor, o que o Senhor quis dizer aqui aos Seus discípulos, o que nós somos também. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor ilumine o nosso coração, nossa mente, o nosso espírito, pois queremos Te seguir, queremos ir aonde o Senhor for. Queremos que o Senhor seja aquele a nos instruir, nos ensinar a viver, e a gente ande nos Teus caminhos, creia na Tua verdade e viva a Tua vida. Fica conosco nesta manhã, Senhor, e fala conosco. Pedimos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmãos, nesse verso aqui, a primeira parte eu acho que é bem conhecida, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Jesus continua e ele diz aí no verso 25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha que verso, queridos, importante. Jesus está falando sobre perder ou salvar a nossa vida. Então, eu acho que qual assunto seria mais importante que esse, né? Jesus está dizendo, você pode perder ou salvar a sua vida dependendo do que você fizer aqui de acordo com esse verso. Mas, se você for parar para pensar, a gente lê esse verso e não entende muito bem. Se alguém quiser salvar a sua vida, a perde. Agora, se você perder a sua vida, você a acha. É um verso meio paradoxal, meio estranho, bem do estilo de Jesus, né? De falar de uma forma provocativa, de uma forma que faz nos parar. Peraí, mas o que ele está querendo dizer, né? Jesus sempre como um mestre, ele coloca aquela sementinha de curiosidade, eu não entendi direito, eu quero compreender, eu quero entender o que ele está dizendo. Mas, apesar de ser um assunto tão importante, muitas vezes a gente não entende o que Jesus quer dizer, né? Imagina se você recebe uma carta da Receita Federal e dizendo, olha, você vai precisar realizar tais procedimentos aqui no site da Receita, levar lá o comprovante, etc. Você não entende muito bem o que está sendo dito ali, porque é às vezes um procedimento complicado, só que aí diz, se você não realizar isso, você vai perder sua casa e seu carro. Você leria aquela carta que você recebe na sua casa, aquela carta autenticada, assinada lá, e você, não, eu não entendi, vou deixar para lá. Mas a Receita está falando, se você não fizer esse procedimento, por complicado que seja, por você ter compreendido ou não, mas você vai perder sua casa e seu carro. Não entendi, não vou fazer não, vou deixar aqui no canto. Ninguém faz isso, né, irmãos? Agora Jesus está fazendo a mesma coisa, só que falando, não da sua casa, do seu carro. Você vai perder a sua vida se você não cuidar do que Jesus está dizendo aqui, nesses 3 versos. Você vai perder a sua vida. E ele ainda diz, para enfatizar isso, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, por exemplo, se o Petros for o maior empresário do Brasil e perder a alma dele? Não adianta nada. Ou se o Arthur for o maior jogador de futebol depois do Neymar e perder a alma dele. Adianta alguma coisa? Não adianta absolutamente nada. É Jesus que está perguntando. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma?
E para isso Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, pastor, eu quero salvar a minha vida. Mas se você quiser salvar a sua vida, o que Jesus diz? Você vai perder a sua vida. Olha que coisa estranha. Pastor, eu quero salvar a minha vida. O que Jesus está dizendo? Você vai perder ela. E qual que é a solução? Jesus diz, você tem que perder a vida por minha causa, e aí você vai encontrar. O que é esse perder a vida? Jesus diz no verso anterior. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Do que a gente vai falar aqui, irmãos? Esse mesmo verso, justamente por essa importância que está sendo dada, é repetido também no Evangelho de Marcos, é repetido também no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque é algo central. E o que Jesus está falando aqui, irmãos? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a vida. O que Jesus está dizendo? Ele está falando sobre sacrifício. Sacrifício. O que você está disposto a sacrificar por Deus, pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é bom. Não estou disposto a sacrificar, às vezes, um interesse meu, um prazer meu, uma vontade minha, pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é bom, por Deus. O que Jesus disse? Se você não está disposto a sacrificar essas coisas em nome de um bem maior, você vai perder a sua vida. Você vai perder a sua alma. Estamos, irmãos, dispostos a sacrificar, às vezes, um bem momentâneo, um interesse momentâneo nosso, algo da nossa vontade, ou um prazer ali temporário, pela palavra de Deus, pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é justo. Se não estiver disposto, Jesus já diz, você vai perder sua alma. Então é de sacrifício que Jesus está dizendo. Mas que sacrifício é esse? Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, cada um cuide não somente dos seus interesses. Você tem que sacrificar, às vezes, o interesse seu, para também cuidar do interesse dos outros. Tudo que você for fazer de bem, irmãos, você vai parar por alguns segundos de pensar em você para pensar no outro. Cada um cuide não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E isso é o princípio básico para qualquer relacionamento. Para você realizar qualquer tipo de bem a uma pessoa, você vai ter que sacrificar, às vezes, um tempo seu, um desejo seu, para se voltar para o outro. Sacrifício. Tudo começa com sacrifício. E aí o apóstolo Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. O que Jesus fez quando veio aqui à terra? Só de vir aqui já é um sacrifício. E depois ele fez um outro sacrifício ainda maior. Mas só dele deixar o céu e vir à terra, ele esvaziou-se a si mesmo, já é um sacrifício. Ele veio, assim como você está ocupado com suas tarefas, suas atitudes, alguém te liga, ou você vai à casa de alguém para aconselhar, para ajudar, você se esvazia daquele período seu para ajudar alguém. Ele esvaziou-se a si mesmo, veio a ser servo. Para você servir alguém, irmãos, você também tem que sacrificar. Sacrificar o seu orgulho, seu desejo de ser servido para servir. Por que as pessoas não servem? Não querem cuidar, ajudar, cada um ema, cada um com seus problemas. Porque a pessoa não quer sacrificar esse desejo de ser servido para servir. Mas Jesus, que era Deus, ele veio em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, tendo se encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Quantas vezes na vida, às vezes a gente tem que se humilhar, irmãos, para evitar um conflito, uma contenda, uma briga, seja no trabalho, seja em casa, você ceder, você, diante de um confronto, de uma ofensa, em vez de revidar, você virar as costas e deixar para lá. Essa atitude de se humilhar, irmãos, quem é que faz isso? Você só vai fazer se você sacrificar. Se você, como Jesus disse, negar a si mesmo. Porque a pessoa vai fere ali no seu orgulho, cutuca ali na sua ferida. E a pessoa vai revidar, a menos que negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus, que se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está, irmãos,
o símbolo máximo de quem Deus é e do que Ele nos ensina. A capacidade de nos negarmos a nós mesmos, de se sacrificar por um bem maior. Jesus aqui, irmãos, Ele não estava fazendo um ato teatral, Ele estava mostrando que até Deus se sacrifica por um bem maior. Ele sacrifica a própria vida, derrama o seu próprio sangue em nome de algo maior, em nome do amor, em nome do perdão. Então, a grande mensagem do Evangelho, muitas vezes, irmãos, nós precisamos sacrificar. Às vezes um prazer momentâneo, um interesse pessoal, uma vontade, algo por algo maior. Se Deus, que é Deus, irmãos, se sacrificou dessa maneira, o apóstolo Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que sendo Deus, não ficou lá ocupando a posição de Deus. Ele desceu, se esvaziou, serviu, humilhou-se e foi obediente. Seguir o Evangelho é isso, irmãos. Você servir, você às vezes se humilhar, deixando que os outros humilhem, mas você não vai entrar em um confronto tolo, em um confronto que só vai gerar contendas, rixas e ódio. Você vai se humilhar e você vai obedecer. Para isso é necessário negar a si mesmo, negar aquele orgulho nosso que sempre quer revidar, que sempre quer mostrar que está certo. Não, você ter a humildade de ceder, ter a humildade de seguir ao Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou, tomou a forma de servo, serviu, se humilhou e obedeceu. Deus abençoa os humildes, irmãos. Deus abençoa quem serve. Mas para isso nós precisamos sacrificar. Para realizar a vontade de Deus, tem uma vontade que vai ter que cair, irmãos, que é a nossa. Não tem como, porque nossa vontade muitas vezes vai ser diferente da de Deus. E se você tiver que escolher entre a sua vontade e a vontade de Deus, você vai escolher qual? Quem quiser salvar a sua vontade, vai acabar se perdendo. Quem perder a sua vontade por Deus, para seguir a vontade de Deus, vai encontrar a verdadeira vida. Nós vamos ter que ter, queridos, essa coragem, esse desprendimento, essa confiança em Deus, às vezes a sua vontade está tão forte numa direção, os seus sentimentos estarem tão fortes numa direção, seus interesses, os seus sonhos, enfim, mas Deus te mostra uma outra coisa na palavra, e você dizer, não, eu vou seguir a vontade de Deus, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É difícil, mas irmãos, qual é o melhor? Nós até cantamos aqui, é junto da tua presença é onde eu quero estar. Não interessa, irmãos, se Jesus está indo numa direção, siga-o. Mesmo se para isso você tem que se negar, mesmo que para isso você tem que tomar a sua cruz. Porque o mais importante é estar onde Deus está, o mais importante é estar junto de Jesus. Se os seus sentimentos forem numa direção contrária à de Deus, como é que você vai resolver isso, irmãos? Seu sentimento, tua vontade está numa direção e a vontade de Deus está em outra. Como é que você resolve isso? Se não for por meio de se negar. Não tem como, não tem outra solução, por isso Jesus diz, não tem outro caminho. Se você quiser salvar a sua vontade, salvar os seus sentimentos, salvar, entre aspas, a sua vida, você vai perder. Porque a vontade de Deus está indo para lá e os seus sentimentos, sua vontade, está indo para cá. Não existe outra forma de resolver isso, a menos que você se negue e siga a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é melhor, a vontade de Deus é superior, e a vontade de Deus vai, mas eu estou sacrificando a minha vida. Não, meu irmão. Você vai estar indo na direção certa e você vai encontrar a verdadeira vida, o que Deus tem para você, seguindo a vontade dele. Mesmo que naquele momento você tenha que sacrificar, naquele momento você tenha que se negar. É melhor seguir a Deus. Se a pessoa está cheia de raiva, quer xingar, quer explodir, qual a solução se não sacrificar aquele eu raivoso, se não se negar? A
pessoa precisa se negar para, naquele momento que ela está cheia de fúria, ela não fazer uma besteira. Como resolver uma tentação que está tomando conta de você? Para ser vencida, vai requerer sacrificar aquela parte de você que está contaminada, que foi contagiada ali pelo veneno do pecado. Se você não sacrificar, você vai se perder. Se você quiser salvar aquele desejo, aquela tentação que está em você, você vai se perder. Obediência é sacrifício. O que é obediência? Você sacrificar uma parte contaminada sua em prol daquilo que você quer em Deus. Na verdade, irmãos, toda virtude, tudo que é bom, vai requerer, ao menos no início, mas quase sempre, que você tenha uma disposição de fazer morrer em você aquilo que se opõe àquela virtude, àquela instrução da palavra de Deus. Por que às vezes você tem dificuldade em seguir algo que Deus está dizendo? Porque tem uma parte em você contrária àquela palavra de Deus, certo? Porque se em você tivesse a mesma disposição da palavra, você seguiria naturalmente. Se você não está, ou está com dificuldade de seguir, porque em você tem uma parte, um pedaço de você contrário à palavra de Deus. E isso é algo grave. Imagina, aqui está a palavra divina, o coração de Deus, a vontade de Deus, e você está com dificuldade, é por quê? Porque dentro de você tem algo contrário, algo que está antagonista à palavra de Deus. E o que você faz? Ou você salva essa parte sua e deixa a palavra de Deus, ou você perde essa palavra, essa vontade, esse pedaço seu, em prol da fé, em prol do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus está dizendo. Ou seja, é necessário sacrificar aquele pedaço seu que está contrário à palavra de Deus. E tem caminho melhor que isso, irmãos. Imagina, tem algo dentro de você, entranhado em você, contrário ao que Deus pensa, ao que Deus é, ao que Deus ensina. Você vai manter isso? Algo antagônico ao que Deus é? Não. A gente tem que abandonar isso. A gente tem que, como diz o apóstolo Paulo, ele dizia, o apóstolo Paulo, depois de uma longa caminhada com Deus, ele dizia, antes eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para não me perder, não abandonar a minha vida com Deus. Se for necessário, entre aspas, obviamente está usando uma metáfora aqui, esmurrar o corpo. Eu tenho que esmurrar esse sentimento, eu tenho que dar uma surra nessa vontade minha que está se opondo à vontade de Deus. Eu não posso ceder. Não posso ceder à maldade que está querendo tomar conta do meu ser nessa situação, nesse momento, nessa questão. Não. E isso requer, sim, um empenho, um compromisso, requer uma escolha. Você quer o bem ou quer o mal? Que é uma coisa que eu lamento muito hoje em dia. Você não vê isso mais nos desenhos. Os desenhos antigos, quando eu era criança, tinha muito isso, né? Está ali o personagem diante de uma escolha, aparece o anjinho falando, ó, vá por aqui, e aparece um diabinho. Não, larga de ser besta. O diabo sempre trabalha assim, né? Ah, não seja idiota, não seja besta. Faz aqui, ó, que você vai ganhar aquele dinheiro. Faz aqui, ó, isso aqui. Ah, eu sei que tem uma coisinha ruim aqui, mas deixa isso para lá, ó, você vai ser esperto. Você vai ganhar isso aqui, vai conquistar isso aqui, vai deixar todo mundo para trás. Sempre essa lábia que Satanás tem. Não, seja esperto. Engane, porque você vai... Olha o que você vai ganhar. Antigamente nos desenhos tinha isso. E essa é a realidade da vida, irmãos. Você vai ter que escolher entre o bem e o mal. Diversas vezes da sua vida. Os mais novos aqui, o Petros e o Arthur, vão passar inúmeras vezes por essa situação, e nós todos passamos, e todos nós vamos passar ainda, que nós vamos ter que escolher entre o bem e o mal. Ah, mas é claro que eu vou escolher o bem. Irmãos, besteira. Escolher o bem parece uma coisa óbvia e fácil, quando aquilo te beneficia. Agora, quando você escolher o bem, e você vai ser prejudicado, e às vezes severamente prejudicado, ou deixar de ganhar, às vezes, ganhos muito bons, aí que vai ser o teste da sua fé.
Escolher o bem, quando aquilo, entre aspas, for prejudicial, for difícil, for doloroso, aí vai ser o teste da sua fé, aí que você vai ver se você serve a Deus ou você serve a você mesmo. Quando escolher o bem, você tiver que sacrificar. E isso é crucial para a sua vida, irmãos, porque você vai ter que fazer as suas escolhas, eu terei que fazer as minhas. E a pergunta a ser feita, irmãos, na sua vida não é: o que é que vai me dar mais alegria? Esse caminho ou esse caminho? Não é essa a pergunta que você tem que fazer. O que é que vai me dar mais prazer? Ou o que é que vai me gerar mais riquezas? Ou será que a pergunta é: o que eu quero? Não é essa a pergunta. Porque eu repito o que Jesus disse, irmãos, se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Você vai perder a sua vida. O que é salvar a vida? É isso. O que é que vai me dar mais alegria? O que é que vai me dar mais prazer? O que é que vai me dar mais riqueza? Ou o que eu quero? Se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Então, qual que é a verdadeira pergunta? A verdadeira pergunta é: isso aqui é bom ou é mal? Essa que é a pergunta. Não é o que te traz mais alegria, mais prazer. Esquece isso, irmãos. Primeira pergunta, essas outras podem vir depois. O que é bom, o que é mal? O que é a vontade de Deus ou o que é contra a vontade de Deus? Mas isso aqui me dá mais alegria, me dá mais prazer, me dá mais riqueza, é isso que eu quero. Mas é contra o que é bom, isso aqui é mal. Você vai nesse caminho, você vai se destruir. Você vai se destruir. Se você seguir a sua alegria, ou o seu prazer, ou as riquezas, ou o que você quer, mas isso for mal, isso for contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus, isso você vai simplesmente se destruir. Ponto, irmãos. Isso não tem escapatória. Você vai se destruir. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Agora, quem perder a sua vida, nesse momento de escolha, você abrir mão, cara, isso aqui é mal, eu não posso ceder a isso. Mesmo que isso vai me dar riquezas, mesmo que isso vai me dar prazer, eu não posso. Eu não posso porque isso é mal. Essa pergunta é inegociável. Isso é bom ou é mal? Isso é de acordo com a vontade de Deus ou contra? E esse será o grande teste da sua fé. A sua disposição de sacrificar uma vontade, um desejo seu, em nome do que é justo, correto e certo. E, de novo, isso vai ser verdadeiramente testado quando, para fazer o bem, você tiver que sofrer um prejuízo. Ou para fazer o bem, você perder algum benefício. Porque todo mundo está disposto a fazer o bem, irmãos, quando tiver com vontade. Eu estou com vontade, vou fazer o bem. Isso não é teste da sua fé. A sua verdadeira fé vai ser testada quando você tiver que sacrificar. Ou seja, para fazer o bem, você vai ter que fazer. Quando não tiver com vontade, você vai ter que sacrificar para fazer esse bem. Para fazer esse bem, isso for gerar um incômodo, ou mesmo um sofrimento, ou para fazer esse bem você tiver que abrir mão de algo que você queira. Ou seja, quando realmente for requerido de você sacrifício. Entre o bem com sacrifício e o mal, super de boa, super tranquilo, atendendo aos seus desejos e vontades, qual você vai fazer? Se você quiser salvar a sua vida, você já sabe, vai perdê-la. Ou seja, a grande questão, irmãos, é, quando você que estiver aqui para a cruz, você vai dizer amém ou vai dizer não, não vou. O símbolo máximo do evangelho e do cristianismo é a cruz, irmãos. Veja, a cruz não é algo do passado, aquele negócio do passado, ou algo só de Jesus, é algo nosso. A cruz é para nós, por isso que Jesus diz, quem quiser me seguir, se você quiser, não quiser, tudo bem. Mas se você quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Houve a cruz de Jesus e existe uma cruz de quem? Sua. Tome a sua cruz. Está lá a nossa cruz no chão, você vai deixar largada ou vai pegar? Aí que você vai ver se você crê no Evangelho, crê em Deus ou não.
Se você quiser seguir Jesus, você vai ter que tomar a sua cruz. A sua cruz. Tem uma cruz para mim e tem uma cruz para você. Vai ser o momento de você sacrificar. E tem muitos versos assim, mostrando que a cruz não é apenas de Jesus, a cruz também é nossa. Nesse ponto de que eu estou dizendo, de sacrificar uma vontade, um desejo, um prazer, em nome do que é bom, em nome da verdade, em nome do que é justo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando a sua carne, a carne não é o corpo, tá? A carne é a nossa vontade caída. Se a nossa vontade caída, com as suas paixões e concupiscências, quiser te levar para um lugar, você vai ter que crucificar, meu irmão. Ou alguém que é perfeito nunca vai passar um pensamento ruim por você. Você é um santo, Deus tem que te levar para o céu. Não. Em todos nós, irmãos, haverá momentos em que teremos desejos ruins, vontades ruins, pensamentos ruins. O que vai contar é se você vai ceder a isso ou não, se você vai crucificar a sua carne ou não, se você vai sacrificar ou não, se você vai tomar a sua cruz ou não. O apóstolo Paulo diz também, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a importância de nós estarmos crucificados com Cristo, crucificar todo o caminho mau, irmãos. É isso que vai salvar a nossa vida. Se nós formos para a cruz e crucificarmos a carne com as suas paixões e concupiscências, aí sim, quando nós perdermos isso, nós vamos salvar a nossa vida. Mas estamos dispostos a ir para a cruz? Ir para a cruz pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é bom, por amor e por Deus? Estamos dispostos a ir para a cruz? Se não está disposto a ir para a cruz, não está disposto a seguir Jesus, não está disposto a perder a sua vida para achá-la. Quem quiser vir após mim. Então, irmãos, há uma cruz a ser seguida. Não é um fardo pesado, como Jesus disse, o meu fardo é leve, mas há um fardo. O fardo de dizer não para o que é mal e o fardo de dizer sim para o que é bom, mesmo quando isso nos custar. Mesmo quando isso nos custar. E muitas vezes vai custar, irmãos. Seguir a Deus, seguir o que é bom, seguir o que é justo, muitas vezes vai nos custar. E vou deixar bem claro para vocês, muitas vezes, em termos humanos, em termos terrenos, muitas e muitas vezes, não vai valer a pena. Não vai valer a pena fazer o bem. Por quê? Porque fazendo o bem você vai ser prejudicado. Muitas vezes, fazendo o bem, você vai deixar de ganhar o que ganharia. Negando-se a um suborno, negando-se a alguma tentação, naquele momento não vai valer a pena. E aí você vai ter que fazer a sua escolha. Porque nesse mundo mal, irmãos, nesse mundo mal, ir na direção contrária é ir contra a correnteza. É loucura. Por quê? Está todo mundo indo numa direção e você vai em outra. É claro que isso vai te trazer prejuízo. Você está sendo contra a cultura, você não está seguindo o caminho daqueles que estão se dando bem, dos espertalhões, dos bonzões que estão enganando, passando a perna e se enriquecendo com isso. Se você deixa de enganar para lucrar com isso, você deixa de lucrar com isso. Fazendo o bem nesse mundo mal, você está indo contra a correnteza e isso vai se gerar 1001 problemas para você e você vai ter que escolher. Nós vimos Jesus, o que Jesus fez? Foi na direção contrária, onde ele acabou parando? Na cruz. Então, a princípio, num primeiro momento, vai ser problema. Aí você escolhe a quem você quer seguir. Porque o próprio Jesus disse, e ele fala, lembrem-se do que eu lhes disse, e agora repito, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Então Jesus diz, olha, eu já disse, e eu vou lembrar a vocês. Vocês que são servos não são maiores do que eu. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Então, irmãos, seguir a Cristo vai ser necessário negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz.
Moisés, por exemplo, fez essa mesma escolha. Lá em Hebreus 11 diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, deixou a corte onde ele iria ser rico, famoso, milionário, ia ter tudo que ele quisesse, ele teria à mão. Ele se recusou a isso, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou a desonra. Olha que coisa, irmãos. Olha o que é a verdadeira fé e olha o que é entender essa coisa do sacrifício. Ele considerou a desonra, ser desonrado, uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Imagina, irmão, você ter que escolher. Você está ali, filho da filha do Faraó, está na corte, com acesso a todas as riquezas, todo o conforto, todo o poder nas suas mãos, do maior império da terra, você ter ouro em abundância, dinheiro para comprar o que você quiser, quantas vezes quiser, mas estaria junto com o Faraó, que escravizava milhões de pessoas. Você vai querer esse ouro, sabendo que está junto daquele que tortura, daquele que mata, daquele que escraviza, daquele que trata mal e pisoteia povos. Você vai estar do lado disso, ou prefere a desonra, prefere a todo esse ouro, você prefere a desonra e escolher ser maltratado junto com os que são maltratados, mas junto do que é verdadeiro, do que é justo, do que é correto. Você vai ter que fazer a sua escolha, meu irmão. E eu a minha. José, por exemplo, ele era escravo e a mulher de Potifar quis se deitar com ele. Ele se recusou. Era só se deitar com a mulher de Potifar, general de Faraó. Ele se recusou. O que ele recebeu? O que ele lucrou em fazendo esse bem? O que ele ganhou de benefício? Sabe o que, irmãos? 7 anos encarcerado, numa prisão podre do Egito. 7 anos preso, por se recusar a fazer o mal. Quando você tiver que se recusar a fazer o mal, e em troca disso, a sua recompensa, num primeiro momento, for 7 anos de prisão, irmãos, não são 7 dias. Imagina, você ficar 7 dias na prisão por ter feito o bem, a gente já ficaria indignado. Nossa, como esse mundo é injusto. Estou 7 dias na prisão. Não, 7 dias não, vamos botar 7 semanas, então. 7 semanas numa prisão, encarcerado, irmão. Passa dia, passa dia, passa dia, passa dia, passa dia. Você lá, nasce sol, apaga o sol, nasce o sol, dorme o sol, você lá. Dias e dias preso, sem nada para fazer, preso. E quando você vê, passou 2 semanas só. São 7 semanas na cadeia. Por ter feito o bem, por ter obedecido a Deus. 7 semanas já seria uma tortura, um sofrimento enorme. Ainda mais com o nosso senso de justiça. Mas, Senhor, eu sou teu servo, eu te obedeci. José ficou 7 anos, irmãos. O que eu estou dizendo, neste mundo mal, fazer o bem é loucura. Você está indo contra a correnteza. E você vai ser prejudicado inúmeras vezes. E aí, está aí a sua escolha. Se você quiser salvar a sua vida, se você não quiser ficar 7 anos preso, salve a sua vida. E você a perderá. Agora, se você perder a sua vida naquele momento, perder os 7 dias, 7 semanas ou 7 anos, pelo Evangelho, pela verdade, você vai achar a vida, meu irmão. Se não aqui neste mundo mal, certamente na glória. E aí você escolhe a quem você quer seguir, a Faraó ou a Jesus, ao Satanás ou a Deus, porque ambos vão falar com você. Satanás e os seus demônios vão falar com você e vão colocar diante de você caminhos de morte, ciladas, armadilhas, vão colocar diante da sua vida. E não vai ser uma coisa com tridente, não vai ser uma coisa horrorosa, não vai ser uma coisa fétida, não. Vai ser a coisa mais perfumada, com
todos os seus desejos vão ser satisfeitos, vai provocar você vai se sentir inebriado com a coisa mais maravilhosa sendo oferecida para você. É assim que Satanás trabalha. E se você quiser se salvar, você vai se perder. Pense, irmãos, a primeira pergunta, de novo, não é se isso vai trazer alegria, se vai te trazer prazer, se é o que você quer ou se vai te trazer riquezas. A primeira pergunta é: isso é bom ou isso é mal? Isso é justo ou é injusto? É certo ou é errado? É de Deus ou não é de Deus? Me deitar com a mulher de Faraó vai trazer prazer, ela vai me encher de riquezas, vai me bajular, etc., e vou estar bem. Ou a cadeia. A pergunta não é essa, irmãos. A pergunta: o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é. Ponto. As outras perguntas vêm depois. Então, irmãos, se nós quisermos seguir Jesus, nós vamos ter que sacrificar. Vamos ter que sacrificar. Porque escolher o bem, irmãos, em muitos momentos vai doer. Vai doer. E você vai escolher mesmo assim? Você vai escolher o bem quando esse bem doer? Vai escolher a cruz para ficar com Jesus? Já falei. Nesse mundo mal, o bem muitas vezes não vai valer a pena. E o teste da fé é: você é capaz de sacrificar a sua comodidade por um bem maior ordenado por Deus? Em tudo, irmãos, vai requerer sacrifício. Tudo que Deus diz aqui vai requerer sacrifício. Por exemplo, Deus ordena perdoar. É molezinha perdoar? Quem te ofendeu, quem te feriu, quem te traiu, quem te humilhou? É molezinha? Não. Para você perdoar alguém, e veja, irmãos, deveria ser o caminho que a gente segue automaticamente. Por quê? Perdoar é o que Deus está mandando inúmeras vezes na palavra, não perdoar 7 vezes, mas perdoar até 70 vezes 7, esse é o comando de Jesus. Perdoe não apenas só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar é o que Deus está dizendo, é bom para você, é bom para o outro, é bom para todo mundo. E por que a gente não faz? Porque é necessário sacrificar. Sacrificar o quê? O nosso direito de ter raiva. Você vai ter que sacrificar o direito de jogar na cara da pessoa o que ela fez. Você vai ter que sacrificar o seu direito de cobrar, o seu direito de se vingar, o direito seu de dizer umas verdades àquela pessoa que foi maligna, que foi má, que foi ruim com você. Você vai ter que sacrificar isso para perdoar. E você está disposto a abrir mão desses direitos para perdoar? Aí, de novo, é o teste da sua fé. Se você vai negar-se a si mesmo, porque dói perdoar, você tem que se negar, tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus. Seguir Jesus por quê? Porque Ele perdoou. Olha lá. Ele perdoou. Vai seguir Jesus ou não? Está vendo como é difícil seguir Jesus? Por quê? Porque tem uma cruz, meu irmão. Para perdoar como Ele perdoou, seguir Jesus não é vir cantar umas musiquinhas, não. Seguir Jesus é Ele perdoou. Você vai seguir Ele, então vai ter que perdoar. Outra coisa que Deus manda, perdoar sim, e também Deus manda pedir perdão. E de novo, por que a gente não pede perdão se é mandamento de Deus, se é bom para você, é bom para o outro, é bom para todo mundo? Tudo é maravilhoso que Deus ensina. Só que o problema, meu irmão, é bom, mas tem que sacrificar. Sacrificar o nosso orgulho de ir lá pedir perdão, o nosso orgulho de reconhecer que errou, porque na hora de fazer besteira a gente faz, a gente tem coragem, a gente vai lá. Agora, na hora de pedir perdão, cadê a coragem? Não, né? Para fazer o mal a gente tem coragem. Agora, pedir perdão, aí já é difícil. Por quê? Porque tem que sacrificar o orgulho. Aquele orgulhozinho nosso feio, a gente não quer sacrificar. Quer seguir Jesus, meu irmão? Vai ter que sacrificar. Vai ter que fazer a sua escolha. Então, está aí, diante de nós. Se você quiser salvar a sua vida, ou seja, se você quiser pensar em você mesmo, quiser atender só aos seus interesses, quiser manter o seu orgulho intacto, não quiser perdoar, quer manter aquela raiva, você quer salvar aquela raiva, quer salvar o seu orgulho, você vai perder a sua vida, vai perder os seus relacionamentos, vai perder tudo. Agora, se você perder a sua vida em nome do Evangelho, ou seja, perder
o seu direito de ter raiva, perder o seu direito, abrir mão do seu orgulho, abrir mão do seu egoísmo, aí você vai achar a verdadeira vida. Sacrifício é perda, irmãos. E é difícil crer que para ganhar você primeiro vai ter que perder. Perder a sua raiva, perder o seu orgulho, mas é o caminho de Deus. Para ganhar o que é de Deus, você vai ter que perder o que não é de Deus. Para ganhar a luz, você vai ter que perder as trevas. Seguir quase qualquer coisa que Deus ensina aqui, irmãos, vai requerer sacrifício. Vai requerer esforço. Para praticar o bem, você vai ter que sacrificar. Parar de pensar um pouquinho em você e pensar no outro. Para ter gratidão, você vai ter que sacrificar o hábito cômodo de reclamar, de criticar, de murmurar. Está disposto a seguir Jesus? Quebre esse hábito maligno de reclamar e seja grato. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, eu rogo-vos, irmãos. Ele ainda diz, olha, eu imploro a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos a vós mesmos em sacrifício vivo. Você quer se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo mau, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para se transformar, irmãos, você vai ter que ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É agradável a Deus, irmãos, então faça isso. Qualquer prática vai requerer sacrifício, vai requerer esforço, vai requerer tempo. E se as coisas naturais, para você aprender um instrumento musical, vai requerer um sacrifício de esforço, de dedicação. Para aprender um conhecimento novo, fazer uma faculdade, vai requerer sacrifício. Se para essas coisas terrenas requerem sacrifício, ainda mais para a gente lutar contra a nossa carne, irmãos. Para a gente lutar contra a nossa mesquinhez, a nossa frieza, o nosso egoísmo. Aí que vai requerer ainda mais, de novo, sacrifício. Todo esforço requer sacrifício. Todo bem que você fizer para Deus e para o próximo requer sacrifício. Vir para a igreja requer um sacrifício. Sacrifício do seu tempo. Você podia estar dormir até um pouco mais tarde, poderia ir fazer alguma coisa para você, mas você sacrifica por quê? Por Deus. Sacrifica por quê? Porque onde você vai ouvir uma mensagem assim, irmãos, dizendo que você vai ter que se negar, vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que negar a você mesmo os seus desejos, em nome, em prol do que é certo, do que é justo, do que é bom. Onde você vai ouvir isso? Aonde, irmãos? Na escola não tem, na faculdade não tem, no trabalho não tem. Pelo contrário, é capaz de você ouvir muito mais, entre aspas, pregações para você ser esperto, para você... Não, isso aqui não tem problema não, meu irmão. Isso aqui não tem nada de mal, não. Que isso? Bora. Lá nesses lugares, no mundo, porque é o mundo, irmãos, o mundo caído. Você vai ouvir, entre as pregações, na outra direção. Agora, você quer sacrificar e vir à igreja, ouvir a palavra de Deus? De novo, escolhas. Se você quiser salvar a sua vida, poxa, quero salvar o meu domingo de manhã, deixar ele para mim, o trabalho, o estudo. Semana toda, eu tenho sábado ali, mas poxa, domingo de manhã tem que ser para mim. Quiser salvar a sua vida, meu irmão, fique à vontade, Jesus já diz, você vai perdê-la. Agora, se você perder, entre aspas, o seu domingo de manhã, em prol de algo maior, em prol de você ouvir uma mensagem que te confronta, que te quebranta, que te transforma, que te incomoda para você ser uma pessoa diferente e melhor, sacrifique, perca o seu domingo, entre aspas, e aí você vai achar a verdadeira vida, vai encontrar-se com o que Deus tem para você. Vir à igreja é um sacrifício, irmãos. Faça-o. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável, porque é assim que você transforma a sua vida pela renovação da sua mente. De novo, tudo requer sacrifício. O que Jesus diz? Se alguém te ferir numa face, ofereça-lhe a outra. Irmãos, isso requer o quê? Sacrifício. Existe alguma lógica, Irmão, não tem como justificar isso não. Se você pensar em você, se você quiser salvar a sua vida, se alguém te dá uma bufetada, o que você vai fazer? O que o mundo ensina? O que a sua carne te ensina? O que você naturalmente vai fazer? E vai melhorar a situação ou vai piorar? Se você quiser salvar a sua face, irmãos,
você vai perder muito mais do que a face. Porque, em geral, a pessoa vai arrancar uma faca ou uma arma e te dar um tiro. Ou, nos seus relacionamentos, vai virar briga, até que destrói tudo. Se você quiser salvar a sua honra, nunca ceder, se dar uma de bonzão, se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Agora, se você perder a sua vida, às vezes cede aqui, às vezes aceita uma coisa aqui, eu prefiro esse caminho, irmãos. Porque, de novo, esse aqui é um mundo mau, irmãos. Eu não estou te garantindo que se você oferecer a outra face, todo mundo vai te respeitar, nossa, ele ofereceu outra face, que lindo. Todo mundo vai bater palma para você, não, irmãos. É capaz de muita gente fazer fila para te esbofetear. Não sei. E não me interessa. Porque eu sei a quem eu vou seguir. Me dando bem ou me dando um mal, não interessa. Eu vou seguir Jesus. Se eu for tomar mais bofetadas do que o outro que não segue Jesus, eu fico com as minhas bofetadas e eu fico com Jesus. Faça a sua escolha. Porque essa escolha você vai ter que fazer, porque não tem como. Porque vão te dar bofetadas. E você vai ter que escolher dar outra face ou fazer o que você quiser. Só falo que para seguir Jesus vai requerer sacrifício. Jesus diz, meu irmão, que você tem que amar o seu inimigo. Olha que coisa linda. É fácil, não é? Só vai obedecer isso se você sacrificar. Porque amar inimigo, quem é que quer amar inimigo, irmãos? Nossa carne quer odiar com um ódio profundo aquele miserável. Nossa alma não quer nada de bom para ele, quer mais é que ele se estrepe, que ele se esborrache, que ele se arrebente todo. Agora, se para obedecer, amar o seu inimigo, e diz, e ore por aqueles que vos perseguem. Quem estiver te perseguindo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, o que você tem que fazer? Ore por ele. E naquela hora que você vai orar por ele, o que você está fazendo? Sacrificando. Porque coisa difícil é, irmãos. A quem te causa dor, você orar pelo bem dele, pelo sucesso dele, para ele ser feliz, para ele prosperar no trabalho. Porque o que os crentes hoje em dia fazem? Senhor, eu sou teu servo, está vendo o que ele faz lá? Rebaixa ele e promove eu. O evangelho não é assim. Senhor, promove ele, que ele se dê bem, que ele seja bem sucedido, que ele se converta também. Mas cuida dele, Senhor. Faz aí a tua vontade sobre a vida dele, mas você orar pelo bem dele. Então, irmãos, é bem claro, Jesus disse, você vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz para segui-lo. Lembrando que o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, irmãos? O que adianta se você negando Jesus, você passar esse mundo sem nenhuma bofetada, negando Jesus, você não ser preso por 7 anos, negando Jesus, você acumular riquezas e, no fim, perder a sua alma. Irmãos, isso para mim é tão óbvio. Ninguém aqui vai passar impune. Você vai morrer. Você vai morrer. E a hora que morrer, você vai se dar de cara, de frente ao juiz de todo o universo, diante de quem todas as coisas são nuas e patentes diante daquele a quem devemos prestar contas. Você estará diante dele. E o que você vai dizer? O que você vai dizer, irmão? Se você tentar salvar a sua vida, salvar os seus desejos, suas vontades, você vai perdê-la. Você estará diante de Deus. E a escolha é, meu filho, você escolheu o que te traz prazer, o que te traz alegria, o que você quer? Não é essa a pergunta. Ele vai te perguntar, você escolheu o que é certo? Você escolheu o que é bom? Você escolheu o que é justo? Você escolheu a vontade de Deus? Você escolheu o que é bom? Ou você enganou, ludibriou, pisou, maltratou, ofendeu? Você estará lá diante dele, irmãos, e eu também. Não tem escapatória. Como eu já falei aqui, se tudo que eu estiver dizendo aqui for da boca para fora, e eu estou fazendo um teatro aqui, só me passando de pastor, eu vou estar diante do juiz. E eu vou responder por isso. E você vai responder também. Amados, o que
poderá dar ao homem em troca da sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Irmãos, faça as escolhas corretas, porque eu quero estar lá e quero que você esteja lá também. Independente do número de bofetadas que você tiver aqui, ou quantidade de riquezas que você acumular, o mais importante é passarmos a eternidade junto de Deus. Entre escolher salvar a sua vida, os seus interesses, e sacrificar o Evangelho, irmãos, sacrifique você, seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Escolha se negar, irmãos. Escolha, porque é o que é bom. Não é aqui para a gente negociar os caminhos de Deus ou a bondade em nome do que quer que seja. Sacrifique o resto, mas não sacrifique Jesus. Não sacrifique Jesus no seu coração, o que o Espírito Santo falar para você, o que a palavra de Deus falar para você. Não mate isso. Mate o mal, sacrifique o mal, sacrifique tudo que não presta, irmãos. Todo o lixo, é isso que você tem que jogar fora. Não jogue fora Jesus, jogue fora o lixo. Porque dessa escolha depende a sua alma. Não escolha salvar a sua vida, irmãos. Escolha salvar Jesus na sua vida. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Veja o quanto isso é grave, o quanto isso é importante. Porque tudo que a gente prega aqui, irmãos, é para salvação, para salvar, para as pessoas chegarem para junto de Deus e poderem se apresentar com o coração limpo, com a vida entregue a Jesus, com o coração amando a Jesus e não amando as trevas ou o mal, o que quer que seja. Vamos ficar de pé, amados? Jesus nos perdoa, Jesus nos recebe, Jesus nos quer. A grande pergunta é se a gente perdoa, se a gente o recebe, se a gente o quer. A parte dele ele faz de uma forma magnífica e de uma forma extremamente amorosa. Ele escolheu, ele deu o exemplo, irmãos. Ele escolheu só o bem, só o que é certo, só o que é justo. E por isso tomou bofetadas, por isso foi preso, por isso foi crucificado. Mas essa escolha neste mundo mau que pode gerar isso, vai gerar o que gerou nele, uma ressurreição em glória. Para todos os que o buscarem, todos os que o seguirem. Siga Jesus, irmãos. Siga Jesus. Para isso, tome a sua cruz, negue-se, mas siga Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quebranta nosso coração, Senhor, para fazermos as escolhas certas, para seguirmos a Ti. É um caminho, às vezes, árduo, às vezes um caminho difícil, mas é um caminho que precisamos seguir, porque nós queremos o Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude diante de todas as ciladas das trevas, todas as armadilhas de Satanás. Seguir as trevas é ter como companheiro de vida ao demônio em pessoa, Senhor. Que a gente não siga por esse caminho, porque ô companhia ruim e pérfida, Senhor. Queremos seguir ao Senhor, queremos a Tua luz, queremos a Tua graça. Corrige-nos, Pai, onde estamos errando. Nos mostra, Senhor, onde estamos salvando a nossa vida e por isso perdendo-a. Nos ajuda nesse caminho de sacrifício, que não é um caminho fácil, é um caminho que a nossa carne resiste, um caminho que o nosso ego resiste, o nosso orgulho resiste, mas que nós precisamos seguir. Nos ajuda a vencer, Pai, tudo aquilo que é um obstáculo para seguir a Tua palavra, tudo que foi um obstáculo para Te seguir. Tudo que quer nos impedir, Senhor, de estar próximo do Senhor, tudo que quer nos roubar da Tua presença, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nesse caminhar do Evangelho, porque o Senhor sabe que sem a Tua ajuda, sem o Teu Espírito Santo, sem o Teu perdão, sem a Tua companhia, nenhum de nós vai conseguir chegar lá. Mas com a Tua presença, com o Teu perdão, com o Teu amor, todos nós podemos chegar, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos perdoa, nos ilumina, mostra onde estão os nossos erros, como Davi diz, Senhor, mostra-me o caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mostra cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe que nós viemos aqui com necessidades, com dificuldades,
com problemas a serem resolvidos nas nossas vidas pessoais. E sabemos que o Senhor há de nos ajudar nelas. Mas o Senhor sempre pediu para colocarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Então, Senhor, agora, colocando esses pedidos todos que nós temos diante de Ti, pedindo que o Senhor olhe, Senhor, por eles, mas colocando agora em primeiro lugar, que o Senhor nos mostre onde estamos errando. Mostra-nos, Senhor, onde estamos errando. Mostra-nos o caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Aponta, Senhor, para nós o caminho da verdade, o caminho da vida. Nos ajuda, Senhor, nesse sacrifício, nesse momento de nos desprender, nesse momento de dar ouvido à Tua voz e não à voz das trevas. Nos ajuda a seguir ao Senhor, Pai. E fala conosco sempre. Mesmo que já tenhamos parado de Te ouvir em algum assunto, em alguma questão, por tantas vezes o Senhor falar e a gente rejeitar, fala novamente, Senhor. Fala novamente ao nosso coração. Que a Tua voz nunca cesse, nunca desista, Pai, de falar conosco e de nos mostrar o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos, mas não desista disso, Senhor. Fala novamente. Nos aponte novamente o caminho. Nos quebrante, nos ajude a nos sacrificar, Senhor, para vir à Tua igreja, sacrificar para orarmos um pouco mais, nos sacrificar para ler um pouco mais a Tua palavra, sacrificar a raiva, sacrificar os desejos e prazeres, sacrificar o que for necessário, em prol de seguir a Tua vontade, de Te seguir. Jesus, queremos que o Senhor seja aquele a nos guiar e que a gente esteja logo atrás do Senhor, seguindo os Teus passos. Peço essa bênção, Senhor, sobre cada um aqui, para que ninguém se perca. Pelo contrário, todos encontrem a vida que está no Senhor e no centro da Tua vontade. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com esse entendimento em mente, com essa palavra na mente, vamos cantar essa música sobre sacrificar. Agora, com tudo isso na mente, esteja disposto, irmãos, dispostos a sacrificar. O que custar, o que for difícil para você, mas você seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor.